Só um segundo. Pronto. Vamos começar, então? Vamos começar. Tudo certo, Ailton? O seu microfone está mudo. Vou liberar aqui. Pronto. Será que a gente fica com o microfone aberto durante todo o tempo ou só quando eu vou falar? Acho que você pode ficar todo o tempo, você e Orlando, tranquilo. Eu vou controlando o meu aqui e os outros participantes estão com o microfone fechado. Tudo bem? Obrigado. Então é isso, vamos iniciar a nossa segunda live da série Rodas de Conversa do Instituto Nova Era. É uma iniciativa do Programa de Educação. Então hoje a gente tem a grande alegria de receber aqui Ailton Krenak, um dos maiores líderes indígenas do Brasil e do mundo. E essa conversa vai ser mediada pelo nosso querido Orlando Cardoso, está aqui com a gente também. Então, a gente tem 45 minutos. Hoje o nosso tempo está um pouco reduzido, porque o Ailton Krenak tem uma outra live na sequência, às 18 horas, que depois a gente vai postar aqui também a divulgação. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. É um tema muito interessante. A gente já convida todo mundo a continuar junto depois. Então, nossa dinâmica hoje vai ser um pouquinho diferente, né, da live anterior, da semana passada. Como a gente tem pouco tempo, a nossa proposta é fazer uma meia hora de bate-papo entre Orlando e Ailton Krenak. E conforme fluir, a gente vai checar se tem a possibilidade de abrir para perguntas nos 10 minutos finais. Ou se a conversa estiver muito boa, estiver fluindo muito aí entre os dois, a gente tem a opção de continuar ouvindo, ok? E a gente pede, então, a todos os participantes que deixem o microfone mudo. E eu vou passar a palavra, então, para o Orlando agora, para iniciar a conversa com o nosso querido convidado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Orlando. Chay, grande honra, imensa satisfação, muito bom estar contigo em público. Então, é tanta coisa que a gente tem que conversar, mas eu queria. Eu te conheci antes de 1987, quando você ingressou definitivamente para os anais da história do Brasil, quando você se enlutou pintando a cara de preto no púlpito da Assembleia Constituinte, em plena sessão da Assembleia Legislativa. Me lembro que você estava de colarinho branco, impecável, e o colarinho continuou impecável até o fim da sua fala, que era de pleitear a demarcação das terras dos nossos gentios brasileiros. E para você chegar a esse ponto, estar diante da nação, representando todas as nações da nossa América, você trilhou um caminho. Depois disso, continuou trilhando um caminho mais longo ainda, né? E eu tenho visto que desde o ano passado, quando você lançou seu livro, eu tenho acompanhado, na medida do possível, todas as suas entrevistas, palestras, lives. Você falou para a TV aberta, TV a cabo, jornais, revistas, teve em todas as mídias, sempre citando a sua sabedoria, passando adiante, mas da sua história muito pouco foi contado. Então, eu trabalhei contigo, né, no tempo do IDET, estive com a Ângela Papiani lá em Mato Grosso, em Chavantina, e conheço bastante da história, mas eu queria ouvir de você, rapidamente, para a gente poder ingressar no assunto da nova era e do fim do mundo, deste.
por favor. Então, querido Orlando, e os amigos que estão nos acompanhando, os nossos queridos todos que estão apoiando aí a logística desse nosso encontro, e uma possível audiência também que pode ter se interessado de nos acompanhar. São todos bem-vindos. Saudações a todos. E ouvindo agora o Chay falando desse tempo em que eu ativei a presença pública dos povos indígenas na luta por direitos, esses que estão inscritos na nossa Constituição, eu me lembrei que, confere, uma década antes, eu estava percorrendo trilhas, subindo o Igarapé, e andando no sertão e visitando as nossas aldeias espalhadas pelo Brasil afora, fazendo essa campanha e, ao mesmo tempo, encontrando e abraçando os nossos irmãos nas aldeias e aprendendo também sobre como sobreviver a um tempo de muita dificuldade, porque no final da década de 70, 80, nós estávamos saindo de uma ditadura militar. E eu e Orlando já estávamos andando por aí, mas muitas pessoas que estão nos ouvindo nasceram na final da década de 70, 80, e talvez não saibam como foi um período de muita proibição de tudo. Então, para um rapaz circular pelo país afora, era difícil. E a gente não tinha essas logísticas todas que tem hoje. A infraestrutura do nosso país se modernizou demais nos últimos 40 anos. É fantástico o quanto esse tal de progresso transforma as realidades regionais. Tinha lugares que você demorava uma semana para chegar de canoa. Agora, você consegue chegar nesses lugares de avião, se aproximando quase que para cima dessas aldeias, sendo que tem territórios indígenas que o voo já vai direto para o território indígena. No tempo que a gente andava, era a pé, de canoa, a cavalo, e foi um tempo ainda com a marca profunda de um país rural. O Brasil era um país rural ainda. Essa ideia do Brasil moderno, industrial, com Petrobras, com petroquímica, com Itaipu, com Belo Monte, Tucuruí, esse maquinário todo que a gente acionou para virar um país moderno, ele triturou a gente, né? E está triturando também a nossa mãe, a terra, que é no corpo dela que todo esse fantástico movimento de modernidade veio sendo feito. Por uma trágica ironia, os humanos adoram novidade. Mesmo quem vive numa aldeia fica fascinado quando ficam dizendo que vão chegar lá com uma linha de eletricidade. Fui uma vez visitar uma aldeia no Alto Rio Juruá e no Rio Maitá, é onde vivem os nossos parentes Xauandaua, eles chamam eles de Arara, os Arara do Maitá. Aí eu fui lá visitar os parentes, eles estavam querendo que eu ajudasse eles a fazer com que o Luz para Todos abrisse uma picada na mata e chegasse com os postes na aldeia. Eu, que já tinha uma visão crítica dessa coisa toda, só faltou eu sentar e chorar naquela aldeia. Eu disse para eles, mas vocês vivem num lugar tão maravilhoso, quando o dia termina, os bandos de maritaca, os pássaros começam a fazer a retirada para os seus lares, para as suas casas, o espelho d'água do rio fica bonito e uma tarde linda cai sobre a aldeia. Vocês querem enfiar uma luz elétrica aqui para espantar toda essa beleza que nós temos a alegria de compartilhar? E eles me disseram, mas a gente precisa de luz elétrica. Isso foi há mais ou menos 20 anos atrás.
Isso é para mostrar que mesmo os nossos parentes que estão dentro da floresta são fascinados com essa coisa que nós chamamos de progresso e o desenvolvimento. E nós estamos diante de um tempo agora que nos está convocando todos a pensar quanto mais a gente quer de progresso, quanto mais a gente quer desse tal de desenvolvimento. E é a memória que me vem daquele período anterior e um pouco imediatamente depois da Constituinte, que o Orlando evocou nesse nosso começo de conversa agora, e que eu acho que ele é bem oportuno porque ele dá uma ideia da trajetória que nós tivemos que fazer ao longo desses últimos 40 anos para chegar nesse ponto de estarmos todos num planeta assustado, não só os índios que estão no meio do mato, mas o pessoal que está em Nova York, em Londres, em Roma, o Papa mesmo está recluso. Então, nós estamos passando por um balanço. O balanço ele é percebido de maneira diferente por cada um. Tem gente que fica tranquilo, tem outros que saem correndo. Nós vamos ver como é que a gente vai atravessar isso. O Raoni foi profético, que ele falou lá na Europa, né? Nós, índios, estamos com medo, estamos com muito medo. Vocês vão sentir daqui a pouco. Não demorou meses, está aí. O medo chegou para todos. Estamos aí vivendo essa coisa que está assustadora na questão dos povos originários, né, Krenak, desses últimos dias, de 4, 5 dias para cá, as notícias que têm chegado da floresta têm sido bem assustadoras, né? Acho que como a civilização chegou a 500 anos atrás, apesar de ter ficado quase 500 anos na beira-mar, né? Foi vindo aos poucos, foi, né, com a Rondon e os Vilas Boas que praia, com a desculpa de abrir, né? O telégrafo se implantou. Jânio Quadros que deu o Parque do Xingu, né? Para aglomerar etnias num espaço mais preservado. Mas não está sendo, né? A coisa está ficando esquisita. E, então, hoje eu estou doido para ver o que vai ser colocado de realidade para nós, porque as notícias que chegam de lá são poucas, esparsas e falhas. Espero que hoje a gente consiga se aprofundar um pouco mais no assunto, para ver o que é possível fazer, né? Pleitear, enfim. Qual é a expectativa para essa luta? O que a gente Bem, pode... você fez referência às nossas famílias que estão na floresta. E eu tenho sido informado sobre o que está acontecendo com os polos onde tem aldeias indígenas, porque tem uma âncora institucional para isso, que são os distritos sanitários, que é o subsistema da saúde indígena que foi acionado, nesse caso agora da pandemia, para notificar os contágios que estão acontecendo por cada etnia, por cada aldeia ou território. E tem havido, inclusive, uma bronca da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, contra os dados que a CESAI, que é a Secretaria Especial da Saúde Indígena, está divulgando sobre o número de pessoas indígenas que já está contagiado e aqueles que já tiveram óbito. Então, nós estamos num ambiente muito ruim, que é o de contar o número de pessoas que estão adoecendo e o número de pessoas que estão tendo óbito. A primeira morte de pessoa indígena relacionada com essa pandemia foi de um jovem Yanomami.
que chocou todo mundo, porque as pessoas imaginavam que quem estava no meio da floresta estava mais protegido do que quem está na cidade. Em Manaus, a gente tem uma população de 30 mil indígenas vivendo em situação urbana. Eles não são aldeados. Então, quando morre meia dúzia daqueles parentes que estão em Manaus, eles não entram na estatística de indígenas mortos por Covid. A articulação dos povos indígenas está denunciando isso, que o governo informou, quando o governo informou que 23 pessoas indígenas tinham dado óbito, as comunidades indígenas disseram que eram 103. Então, é uma subnotificação. É uma coisa que pode parecer banal, essa contabilidade, mas ela revela uma coisa muito séria. Tem uma grande parte do povo indígena que está fora dos seus territórios. Se em Manaus tem 30 mil indígenas, em São Paulo tem estimativa de existir 6 mil indígenas desaldeados. Alguém pode até me corrigir e dizer que são 20 mil, porque como essa população está em região urbana, muitos deles não se declaram indígenas. Ou mesmo quando se declaram para o censo do IBGE como indígenas, eles não são cadastrados no sistema de saúde, nesse subsistema da saúde que a FUNAI e a CESAI, que é a antiga FUNASA, um banco de dados onde eles põem os dados da população indígena. Eu não sei, Thiago, se você já tinha conhecimento desse subsistema da saúde indígena, mas é ele que está sendo acionado agora para, pelo menos, informar sobre o contágio do Covid em comunidades indígenas. Ontem, eu estava observando que as comunidades que vivem na floresta não indígena, os extrativistas, né, os seringueiros que estão dentro das reservas extrativistas, os ribeirinhos, esses povos que os seus territórios não estão vinculados a um cadastro, a dificuldade de saber o que está acontecendo com eles internamente a cada território é maior do que saber o que está acontecendo com as comunidades indígenas e aquelas que vivem nos seus territórios, à exceção daqueles que vivem em cidade, porque os que estão nas cidades, eles estão sendo contados entre essa grande população que está sendo atacada pelo vírus e muitos sem nenhuma assistência, como vocês têm visto aí em São Paulo, né? O desgoverno está muito forte, né? Eu venho acompanhando o desmonte da FUNAI, de todos os organismos de defesa das tradições indígenas, né? Eu estou vendo um desmonte muito grande e muito pouco sendo feito, e essa invasão criminosa em todas as frentes, né, possíveis, imagináveis e inimagináveis acontecendo de uma forma muito assustadora, o que está, com certeza, acelerando essa disseminação desse vírus, né? Então, realmente é uma coisa muito assustadora. Por outro lado, nós temos que enfrentar, ainda sem saber como. A gente só está. Espero que a gente não fique paralisado diante de tanta urgência, né? E gravidade. Eu estou na quarentena. Eu não informei para vocês inicialmente, mas eu estou aqui na aldeia Krenak, na margem do Rio Doce. É uma reserva de 4 mil hectares. Tem 130 famílias aqui dentro, e nós todos estamos cientes de que a gente não pode ir para fora, que a gente não pode fazer esse trânsito de lá para cá, porque ele pode trazer o contágio cá para dentro da aldeia. Até agora, a gente não tem nenhum caso. E os nossos parentes Machacali, os Chacriabá, os povos indígenas que estão próximos desse território nosso, eles estão com a mesma notificação, eles estão cientes e estão usando o seu conhecimento, usando a sua experiência de controle social interno aos nossos territórios, para a gente saber quem entra e quem sai, e para a gente poder proteger a vida dentro desses territórios. Eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade de encontro no momento
em que quase que a gente fica capturado por essa tragédia da pandemia, como se a gente não fosse possível pensar outros mundos. A última frase que você me perguntou é para onde vamos? E você lembrou também quando o chefe Raoni voltou da Europa e disse: vocês também vão ficar tristes como nós estamos. Ele estava fazendo um alerta porque nossos pajés, nossos mestres, estão há muito tempo sabendo e avisando que nós estamos nos afastando tanto do caminho de uma vida boa aqui na Terra para nos transformar em sobreviventes numa Terra inabitável. Isso é uma tragédia. Mas é importante a gente lembrar, Tiago, que agora nós estamos conversando com pessoas que estão interessadas em celebrar esses momentos que antecede a história da pandemia, transcende a essa tragédia humanitária, porque tem outra perspectiva de existir. São os outros mundos que a gente vive convocando para que eles possam ser habitados por aqueles que querem habitar um mundo onde cabe as nossas diferenças, cabe a nossa diversidade, a diversidade de povos, de cultura. Agora, por exemplo, nós podemos ter gente de diferentes culturas nos ouvindo, de diferentes matrizes culturais, né? Alguns são de tradição ocidental. Essa tradição do Ocidente, que é marcada pela ideia da colonização e do desenvolvimento, progresso. Mas tem pessoas que já estão fora disso ou sempre estiveram, porque nunca se sentiram motores dessa coisa do progresso e do desenvolvimento. Estão seguindo por uma estrada e construindo seus jardins, no sentido de que o mundo seja melhor para todos viverem. A perspectiva de mundos paralelos, de vários mundos ao mesmo tempo, pode ser uma dificuldade para uma mente racional. É claro que uma pessoa que é convocada todo dia a pensar objetivamente, se você falar com ele que existem outros mundos, ele vai falar: você está maluco. Porque ele consegue pensar só em um mundo. Esse mundo chapado de materialidade que convoca a gente todo dia ao trabalho, à produção, e a ideia de uma riqueza e uma ideia de um bem-estar que é artificial. A gente pode encontrar pessoas vivendo nu em qualquer lugar do planeta, felizes num êxtase de contentamento, porque eles sabem que eles estão vivos e não precisam de nada. Essa experiência de estar vivo e um estado de contentamento que não precisa de nada é o mundo que nós queremos construir. Quando você fala em diminuir essa correria que a economia imprime na vida das pessoas e fala com as pessoas: que tal a gente pensar, ao invés de desenvolvimento, a gente pensar em envolvimento? Nos envolvermos uns com os outros, nos envolvermos com a vida e ampliar o campo dos nossos afetos. Sentir a presença das árvores, dos pássaros, de todos os seres que estão ao nosso redor e sair dessa coisa antropocêntrica de achar que os homens são os reis da farofa. Os humanos, na verdade, se constituem na única espécie que preda deliberadamente os outros. Não tem nenhum outro que faz isso. Mesmo aqueles animais que ganharam o título de ferozes, né? O leão, a onça, o jacaré, eles são todos incríveis seres maravilhosos que ajudam os pajés a buscar o remédio para a cura, que são os auxiliares da força dos nossos xamãs. Então, o humano, esse sujeito perdido no espaço, é que nós precisamos convidar a descer e botar o pé no chão. A gente precisa chamar esses nossos irmãos humanos e falar com eles: irmãos humanos,
bota o pé no chão. Vamos ver se a gente consegue andar com o pé no chão. Tia, esse ser humano, ele não chegou a esse grau de humanidade, não, foi tirado dele o humano. Ele é um cidadão, ele pertence à civilização que está sendo atacada. A civilização está sendo atacada. Então, o cidadão está sendo atacado. Então, deixar a cidadania de lado e assumir a humanidade, eu acho que seria a chave da questão, a linguagem que a gente pode usar. Vamos nos humanizar, vamos nos despir do uniforme da cidadania, da civilização, né? Que é a civilização das águas presas, né? A gente prende as águas, a que escapa a gente esgota. Então, né, Ah, é essa civilização que terminou e a Terra vai agradecer. E nós estamos aqui para estar com a Terra se recuperando. Ela se recuperou sozinha nessa pequena parada que o Ecovid nos propiciou, né? Um espetáculo maravilhoso de se ver, né? Todos os bichos, toda a natureza em festa. E o todos os cidadão, seres em festa, à exceção dos humanos. exato, E a turma das águas presas. há quem celebra também, Chay, uma cidadania global, uma humanidade que, ao mesmo tempo que ela consegue se comprometer com um sentido de, de colaboração entre os povos, para além das fronteiras, que confere, de alguma maneira, com a promessa de uma humanidade que não existe, porque todo o aparato institucional que existe no mundo hoje, a ONU, a Unesco, a Organização Mundial de Saúde, essas superestruturas, elas se constituíram para conversar com essa humanidade que nós estamos questionando. Para conversar com essa humanidade que foi lentamente verbalizada, projetada ao longo dos últimos, talvez, 3 séculos. A Idade Moderna inventou a ideia de uma humanidade. Eu ponho em questão se essa humanidade já existiu em algum tempo. A minha observação é que não. E em outras culturas, em outras tradições, perguntar para um chinês, por exemplo, desde quando um chinês acredita que existe uma humanidade nos termos que o Ocidente prega, eles também vão estranhar muito, porque eles têm outras perspectivas, têm outras ontologias, outros entendimentos, outras cosmovisões. Um povo nativo como os Yanomami, ou como os nossos parentes Guarani, de certo também não acreditam nessa história de uma cidadania. Eles põem em questão esses formatos todos de organização que os humanos, transhumanos, digamos assim, atravessando fronteiras, continentes, nessa promiscuidade fantástica, a gente esboça uma ideia de humanidade. Mas se a gente for olhar todos os termos onde aparece a palavra humanidade, nós vamos ver que ela tem diferentes sentidos para cada contexto. Nesse momento agora, para nós, vamos considerar que a gente está considerando que humanidade é o conjunto de todas as pessoas dentro dessa espécie humana, que pode estar na China, pode estar no Japão, na África, em qualquer lugar do planeta. E que, inclusive, os cânones do Ocidente, a Bíblia, inclusive, distingue esse sujeito dos outros, dizendo que Deus criou ele para ele dominar a Terra. A Bíblia, lá no começo dela, ela diz que Deus disse: olha, homem, vai nessa, vai dominar a Terra. Então, se esse mandamento está sendo cumprido, vai lá dominar a Terra, a gente deveria refletir bem se está indo mesmo, se é um bom caminho, se nós vamos domesticar o planeta. Porque parece que foi essa a ordem que saiu de lá do Jardim do Éden. Pois é. Ai, meu pai. Ai, ai. Mas
você estava falando das dimensões da nossa vida, né? Eu acredito que a gente esteja entrando numa outra dimensão, então tomando uma consciência pela primeira vez. Acho que esses humanos, a humanidade, a supra-humanidade, está tomando consciência da sua total dependência do planeta, da natureza, né? Percebeu que não existe domesticação do que é sagrado, né? Não percebeu as dimensões da vida que o planeta exala, percebeu a parte material que ele pode propiciar, mesmo que seja em troca da sua própria fertilidade. E quando a gente percebe que a única ação plausível é a recuperação dessa fertilidade, para que a gente possa partilhar nossos alimentos com todos os seres vivos, né? Essa tomada de consciência pode nos levar a um plano de comunicação com outros povos, né? De outros mundos, que a gente sabe que estão aí, né? A gente conviveu bastante com isso, né? Dentro da cultura indígena. Tive o Paulo Chavante, o cacique Chavante. Ele foi abduzido, me contou a história. Ele entrou ali na Serra do Roncador, entrou, né, para a vida intraterrena, recebeu um chip, voltou, ficou meses com o chip, não aguentou, porque ele estava vendo tudo e lendo a mente de todos, pediu para tirar. Então, essa história, eu acho que é isso que nós estamos vivendo, queremos viver, né? Para chegar a uma evolução verdadeira, que é o único caminho de se evoluir, é espiritual. Essa inteligência concreta, lógica que existe nas faculdades da civilização já não tem mais para onde ir. Só a espiritualidade é que vai trazer uma evolução humana, acho eu. Sua reflexão sobre, também já podia ir narrando como a gente pode ajudar na recuperação de vida do Vale do Rio Doce, né? Que é uma coisa que o INE, gostaria que o INE pudesse abraçar junto contigo, como a gente pode te ajudar nessa saga de recuperação da vida do Rio Doce. Nós vamos descobrir isso. A região do Rio Doce é uma extensão da bacia do rio de 630 quilômetros da cabeceira do rio até o oceano. Tem uma população estimada em 1.600.000 pessoas. Tem comunidades ribeirinhas, quilombolas e tem aldeias indígenas. É uma região que já aparecia nos estudos da década de 80 e 90 como uma região que eles chamavam de região de extrema pobreza, Orlando. É um escândalo. Como é que você pode ter uma geografia do nosso país que você nomeia esse lugar de extrema pobreza? É como se os seres humanos, por si, não fossem um valor fantástico, uma bênção maravilhosa para qualquer lugar. Essa distinção, essa discriminação entre culturas e os valores mesmo que estabelece o que é o tal do IDH, do Indicador de Desenvolvimento Humano, ele não leva em conta a possibilidade das pessoas pescar no rio, entendeu? Fazer sua coivara, cuidar das suas roças, das suas hortas, ter uma vida sustentável a partir daquilo que eles têm na mão. Querem transformar esses lugares em regiões que é uma cópia de tudo aquilo que chamam de progresso. Essa região que era chamada de Floresta do Rio Doce, desde a década de 60 passou a ser chamada de Vale do Aço.
É um mau gosto terrível. Como que você pode trocar o nome de um lugar, Floresta do Rio Doce, para Vale do Aço? Implantaram aqui a mineração, a ferrovia, botaram aqui a siderurgia. Ipatinga está aqui como uma espécie de sucesso capitalista e predando essa região maravilhosa que, como você disse, a melhor maneira de restaurar esse lugar aqui é suspendendo as atividades intensivas que acontecem em cima da bacia do Rio Doce. Eu já fiz uma sugestão uma vez, que 100 quilômetros à direita e à esquerda da bacia do Rio fosse suspensa todos os licenciamentos de atividade impactante, como a pecuária, a monocultura, garimpo e mineração. As outras atividades todas podiam continuar acontecendo. E talvez em 20, 30 anos esse rio ele ia fazer a sua auto-restauração. Não tem que enfiar um monte de engenharia aqui, parafernália tecnológica. É o excesso de parafernália tecnológica que está acabando com o planeta. Essa ideia da engenharia ambiental, de que eles vão entrar com máquinas e vão alterar o curso do rio, vão modificar a ecologia do rio para restaurar a bacia, isso é tudo intervencionismo estúpido. Eu acho uma tendência de transformar o desastre numa oportunidade de negócios. Você tem um lugar que você estragou, agora você põe muito dinheiro lá, muita máquina lá e diz que você está consertando aquele lugar. Nós temos que evitar essa tendência e buscar o maior aliado que a gente tem, que é o tempo. Não tem nenhuma possibilidade desse rio ser restaurado no curto prazo. Já tem 4 anos que a lama desceu na bacia do rio. E nos próximos 20 anos, não dá para continuar azucrinando o corpo do rio. Nós tínhamos que retirar de cima do corpo do rio esse peso para que ele possa respirar, né? Você lembrou das águas que voltam? Nós também sabemos, na tradição do nosso povo, o Atu, esse rio, é o nosso avô. Ele está em coma. E nós estamos velando ele. Porque a gente sabe que ele pode viver. Mas ele vai viver em outros termos. Não no termo do que as hidrelétricas, a CEMIG, o governo, a Eletrobras, a Eletronorte, todo esse imenso cartel organizado para comer o planeta, faz em cima dos nossos rios. Então, nós tivemos esse breve encontro, eu espero que a gente tenha outros, onde a gente possa conversar mais folgadamente, sem a preocupação de um próximo compromisso que coincidiu com o nosso encontro de hoje, mas eu acho que se os nossos amigos querem fazer alguma pergunta para nós dois, era bem-vindo, né, Chay? É toda sua. Você tem uma live internacional daqui a minutos. Muito obrigado pela dedicação, pelo tempo. Agora, com certeza, né, o seu compromisso com nós é eterno. Então, sempre vai estar em Ribeirão, você vai nos honrar com a sua presença, seus conselhos e estamos juntos. O Instituto Nova Era é o seu instituto, é a continuação do IDET. Né? Eu conheci a Ailton pelo Netflix, eu sou de Salvador, Bahia, e eu recebi pelo WhatsApp essa live, eu recebi nesse instante que ia ter essa live, aí eu vim ver aqui, viu, Ailton? Eu vi no Netflix um documentário que é Guerras do Brasil, Sim. Um depoimento que você dá, aí eu fui viajar na sua história, você foi constituinte, pá, eu fui analisar seu currículo aí, e eu gostei de suas ideias, eu compactuo muito com a ideia aí, e eu vou seguir aí essa galera aí da Nova Era também. Obrigado. Viu? Eu remo canoa polinésia, tenho 53 anos e sou aqui de Salvador, muito axé aí para vocês. Fica com Deus. Maravilha. Viva. Viva. Soteropolitano. Muito bom. Ailton, a gente está um pouco preocupado com o seu horário, mas você perguntou, você
abriu para ver se alguém tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui do Facebook, que tem um grupo de pessoas que estão nos assistindo por lá, e a pergunta é da Lívia Guimarães, e ela perguntou: Ailton, você acha que essa pandemia tem de alguma forma fortalecido o movimento, colocando a voz indígena mais à mostra? Lívia, antes dessa pandemia, a voz indígena estava indo para Bruxelas, para os fóruns da ONU, para a OIT, denunciar um governo que estava destruindo a floresta e ameaçando o povo indígena. O Chay Orlando lembrou que, quando o chefe Raoni voltou no começo desse ano da Europa, fazendo uma jornada, ele disse que os brancos estavam vendo o povo indígena naquele momento de penúria e de tristeza, mas que eles também iam ficar tristes, como se fosse um prenúncio desse tempo barra pesada que nós estamos passando agora com a pandemia. Eu não acredito que a crise sanitária, essa pandemia, tenha aberto qualquer outra linha de contato dos povos tradicionais com o mundo, dos povos indígenas com a opinião pública. Eu acho que nós já estamos, há algum tempo, sendo lançados nessa arena de debate público e de reivindicar o respeito aos nossos territórios, o respeito à Mãe Terra e o respeito à vida, né, das pessoas que estão sendo alvo dessa violência do Estado brasileiro, que desmantelou as estruturas do Estado que deveriam estar protegendo a floresta, protegendo os rios, e nós estamos sofrendo a consequência disso, né? Muito bem. Orlando, você quer fazer os agradecimentos finais? Como a gente disse no início da nossa live, nem todos estavam ainda aqui com a gente. O Ailton hoje está com um tempinho curto para conversar aqui, porque ele tem uma outra live daqui a pouco, às 18 horas. Aí, se você quiser falar um pouquinho mais, Ailton, sobre isso, para o pessoal poder te acompanhar, e a gente pode até postar aqui o endereço. E Orlando também, se tem alguma palavra final aí de agradecimento, para a gente poder já ir encerrando. Eu quero agradecer mais uma vez ao seu empenho, o Cacá, a empenho de todos do INE, Gabriel, Borges, pela retaguarda, pelo apoio. Ao Chay, só eterna gratidão de sempre, é uma conexão muito forte, eu me emociono só de estar na vibração dele, desde que uma vez a gente tomando daime, ele me deu, e era lua cheia, e ele me abraçou olhando para a lua, eu fui para a lua e fiquei com medo, será que eu vou conseguir voltar? Voltei, estamos aqui. Então, vai ver que a gente já estava ensaiando o uso dos paraquedas coloridos, que deixa você ir à Lua e voltar, e chegar de volta aqui na Terra sem nenhum dano. Exatamente. Como já foi ressaltado aqui o nosso encontro, ele aproxima a gente um pouco agora do programa do Instituto, que vai criar situações de encontro físico, presencial, quando a gente atravessar esse túnel da pandemia. Vamos ficar na firmeza e na confiança de que, se a gente tomar o cuidado do isolamento necessário agora, nós vamos poder nos encontrar em breve para experimentar outros termos de realidade. Lembrando que pensar que nós vamos voltar para o ritmo que nós vivemos até ontem seria negar o drama que nós estamos passando e a perda de milhares de vidas. Em honra e memória a todos esses outros humanos que estão pagando com a vida essa jornada, vamos nos evitar aglomeração e vamos respeitar as orientações para a gente não criar contágio em lugar nenhum. Para os nossos parentes que estão nas aldeias, para o pessoal que está nos seringais, na floresta, para os que estão nas cidades, que estão nos grandes centros urbanos,
fazendo essa experiência agora, confinado num apartamento, nosso sentimento, solidariedade e um abraço. Viva! 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 Bom, aqui em nome do Instituto Nova Era, a gente agradece imensamente essa conversa muito Legal. inspiradora ao Ailton Krenak, ao Orlando Cardoso também. Tem um pedido aqui, Ailton, para você rezar uma reza do seu povo. Você quer encerrar assim? Ou já está em cima da hora demais? Agora está terminando o dia e é quando o sol se põe, ele se esconde ali do outro lado da serra. O que nós fazemos é dizer para ele: Timuntepoicha, Timuntepoicha, Krenaboteporehe, Krenaboteporehe, Timuntepoicha, Timuntepoicha, Krenaboteporehe, Krenaboteporehe, Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Heré. Gratidão. Então, que você Amém. tenha aí um bom segmento na conversa que vem agora. Na nossa próxima semana, a live do Instituto Nova Era vai ser com a nossa amiga Ruth Andrade. Na quinta-feira, dia 28, às 17 horas, a gente vai divulgar os links também pelas redes sociais. E o tema vai ser Culturas Regenerativas. Então, está convidado também, Ailton, se quiser se juntar a gente, participar do Legal. bate-papo. Não sei se você vai ter espaço na agenda. E a gente vai combinar, então, uma próxima oportunidade para continuar essa prosa aqui entre Orlando e Ailton Krenak. Maravilha, Gratidão, querido. tudo de bom. Agradecendo também a todo mundo que esteve aí com a gente, aqui pelo Zoom e pelo Facebook. Um bom fim de tarde para todos nós e até a próxima semana. Grande abraço. Rausch, Rausch. Rausch, Tchau, Rausch. tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tudo de Legal, gente. bom. Viva! Viva!